Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Theodora Christel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre por que as pessoas têm tanto medo do espiritual. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? De espírito, principalmente. Por que, gente? Um dos motivos, falta de conhecimento. Um dos motivos. Outro, assim, a pessoa não é preparada para enfrentar isto, tá? Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que já nascem com a mediunidade bem desenvolvida, gente, e assim, desde criança, elas veem espíritos de todos os tipos, elas não têm medo. Eu conheço uma que eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre ela. E essas pessoas que não têm medo, elas já vieram de outras vidas já preparadas, ok, pessoal? Tá? Que desde criança vê e não tem medo. O máximo que faz é comentar, eu vi tal ser assim, assim, assado. Sabe, gente? Mas não tem medo, o medo não vem nessa pessoa desde criança, ok? Tá? Então essas são pessoas já de nascença, de outras vidas ali, já estão preparadas para isso. Mas tem pessoas que vêm desde criança e não são preparadas. Porque aí o que acontece? Quando criança vem, vê o espírito, ouve barulho, assim vai indo, é muitas vezes atormentado quando dorme. Ok, pessoal? E tem medo. Daí essas pessoas são pessoas que não são muito bem preparadas e não têm o conhecimento. Como eu falei antes, falta de conhecimento. Ok, gente? Não acredita que a oração é capaz de ajudar muito e ajuda bastante, gente. Ok? E muito, tá? É isso, ok, gente? E assim, a pessoa que tem medo de espíritos, ela tem muito medo de feitiçaria e de magia trevosa. Ela tem medo, pessoal, por falta de conhecimento. Ok, gente? Ah, mas tem feitiçaria aí que se deixar até... a pessoa até desencarna. Sim, tem. Eu conheço uma história de uma pessoa que desencarnou. Óbvio que ela pegou uma doença, ok, pessoal? Mas ela, não era para ela pegar essa doença, mas acabou pegando. Assim, foi descoberto o problema, foi fazer tratamento e tudo e não adiantou. Essa pessoa, em menos de um ano, desencarnou. Na época, não se sabia de nada. Eu descobri, por acaso, um ano depois do desencarne dessa pessoa sobre isso, por acaso que eu perguntei ali sobre a pessoa, como é que ela estava lá no mundo dela, tá, gente? E ali foi descoberto que foi feito algo para essa pessoa, ok? Mas assim, eu tive que fazer um ritual para libertar esse espírito, tá? Essa pessoa desencarnada, que ela estava presa, tá? Ela desencarnou e ficou presa, ok, gente? Ah, quem fez? A pessoa que fez é uma pessoa que tinha muita inveja dela, pessoal, tá? E creio eu que queria ser igual a ela, ok, gente? É isso, tá? Mas aí foi descoberto. Eu, por acaso, eu soube e dei um jeito e acabei logo com isso. Óbvio que a pessoa que fez para ela descobriu, soube que eu descobri e dei um jeito.
essa pessoa fez para mim também depois. Só que em seguida, ó, acabou-se. Acabou-se que era doce para ela, para essa pessoa aí, tá? E, pelo que eu sei, a justiça foi feita lá no espiritual, ok, pessoal? Tá? Então, acontece, eu conheço essa história aí, ok, gente? Tá? E tem outras histórias aí de pessoas que desencarnam por causa de feitiçaria. Isso aí acontece muito, tá? Mas por que acontece? Por falta de conhecimento das pessoas, assim, tipo... O cristianismo, gente, ele é muito bom. Não vou dizer que o cristianismo é ruim e tal. O problema é que tem pessoas, tá? Que assim, elas não procuram outros tipos de conhecimento. Elas só ficam naquele ali, aquele conhecimento ali. Vai falar de magia, uma pessoa que é extremamente cristã, mas cristã mesmo, assim, para ela magia é só a magia trevosa, e não a magia em si. Ela tem dois lados, tem o lado do bem e do mal, pessoal, ok? A feitiçaria também, gente, tá? Então, assim, uma magia, ela pode atacar alguém dependendo da intenção daquela pessoa que está mandando fazer, ou ela própria está fazendo para outra. Depende muito. Pode-se fazer magia, tipo uma pessoa doente, ela se curar. Tá? Então não é uma magia trevosa, é uma magia do bem, é uma magia divina, como se diz, ok, pessoal? Tá? Gente, ok? Mas as pessoas não entendem isso, elas acham que magia é só mexendo com o lado ruim, não é. Se mexe com dois lados. Daí vai da intenção da pessoa que está querendo mexer com isso, ou paga para isso ser feito. Depende da intenção dela. Ok, gente? E magia não precisa tu pegar lá fazer um boneco de pano e não precisa. A magia, gente, a gente faz ó com a própria boca, falando. Tudo é energia, até o que a gente fala é energia. Por que dizem tanto para as mães não estarem falando certas coisas para os filhos? Tipo, sem querer a mãe às vezes roga uma praga pro filho, sem querer. Às vezes a mãe tá com raiva que o filho, né, ele não obedece, é teimoso, aquela coisa, e a mãe, sem querer, né, gente, ela fala algo que pode prejudicar ele. Daí não é só o filho que vai sofrer, ela também. Ok, gente? Então, assim, por que tem que cuidar no que fala? Não só para os filhos, até para o marido, para a esposa, pai, mãe. Ok? A magia, ela é feita de várias maneiras, até em pensamento. Ok, pessoal? Só em pensamento. Às vezes, dependendo da capacidade que a pessoa tem, gente. Ok? Se é coisa boa, um pensamento positivo, tudo bem. Agora, se é algo muito negativo, daí é ruim. Só que é o seguinte, a outra pessoa, a vítima, no caso, ela tem que ter um conhecimento para ela poder se proteger e se defender também, ok, pessoal? Se defender também. Tem que ter conhecimento. Ai, como que se tem conhecimento, horas? Lendo livros, indo em algum assim religioso de estudo, ok? Principalmente que assim fazem orações e faz estudo sobre tal assunto ali, né, gente? Assim vai indo,
Ok, pessoal? Tá? Não ficar só ali naquele caminho só, gente. Ok? É. Muitas das vezes é falta de conhecimento. E a pessoa não acredita em oração, ela não acredita em meditação. Gente, meditação é outra coisa. É outra coisa também que é muito bom contra o mal. Ok, pessoal? O que eu falo é falta de conhecimento. Muitas vezes é isso. Ok, gente? A pessoa já não é preparada, ela não nasceu preparada. Ok, legal. Mas com o tempo, se ela tá vendo que ela é muito atingida espiritualmente, o medo que ela tem só vai atrapalhar ela, não vai ajudar ela. Ok? A pessoa vai estar sempre com a vida dela ali empatada. Ok, gente? Por causa do medo. Eu conheço gente que tem medo, pessoal, e a vida da pessoa é empatada. Tá? E a pessoa já tá acostumada a estar com a vida empatada. Já tá. Não adianta nem falar pra ela, tá? E aí? É brabo, tá, pessoal? Tá, agora eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço muito bem, desde criança, tá? Ela tem uma mediunidade muito bem desenvolvida. Ela já viu espíritos de vários tipos, gente, ok? Se fosse eu no lugar dela ver esses tipos de espíritos, eu não sei que reação eu teria. Mas ela é de se admirar, porque ela não tem medo. E desde criança que ela vê, e ela não tem medo. A minha filha, gente, ela tem a mediunidade muito bem, mais desenvolvida do que a minha, tá? E ela não tem medo. Ok, pessoal? Né? Desde pequenininha ela vê. É, para não dizer que ela não tem medo, ela tinha medo, só uma vez que ela tinha medo de um espírito que ficava aqui em casa. Não sei se fica ainda. De repente fica ainda. Ela sempre fica no mesmo lugar, tá? Que foi uma moradora daqui já de décadas, tá? Isso aí aqui é onde eu moro, é uma casa antiga, então teve mais de uma família que morou aqui, ok? Saiu uma família, chegou outra e assim foi indo, ok, pessoal? Então é uma casa muito antiga, ela tem muita história e muita energia, ok, gente? Com certeza, tá? E a minha filha sempre via essa senhora que foi moradora daqui. Daí eu fui pesquisando sobre aqui a casa, pessoas mais antigas que moram aqui ao redor me falaram, tá, sobre essa senhora. Tipo, ela teve filhos, mas todos os filhos desencarnavam crianças. Ok, gente? Não sei se é porque elas ficavam doentes, tá? Isso aí era bem antigamente, pessoal. Tipo, acho que isso aí é de 100 anos atrás que a senhora morou aqui, tá? Ou até um pouco mais. Ok, gente? A vacina em si, nessas épocas, que eu saiba, nem tinha, né, gente? E assim vai, tratamentos médicos eram precários, ok, gente? Mas assim, que chama atenção que todos os filhos que ela teve desencarnaram. Daí, não sei se foi só por causa de saúde, ok, pessoal? Não sei. Tá? Não, assim, as pessoas contam a história, mas não contam toda a história. O que eu sei, assim, um dos detalhes que essa senhora que morou aqui há 100 anos atrás, vamos falar assim,
era uma pessoa muito má, muito ruim. Tá me entendendo? Ah, sim. Então, eu fico desconfiada se de repente ela, né, fazia maus tratos, sei lá, ok? Mas assim, eu não tenho certeza absoluta, gente. Eu não me aprofundei muito nesta história, ok, pessoal? Tá? Mas eu sei disso aí. E assim, a minha filha via crianças aqui, umas 3 crianças. Assim, até ela falou o visual dessas crianças, de cabelo preto, pele clara e olho azul. Geralmente, crianças e até adultos assim são bonitos, devem de ser umas crianças muito bonitas. Ok? Tá, gente? Ela via sempre, e família, ela já viu uma família inteira aqui conversando com ela. Daí eles me viram chegando, eles foram embora. Ok, pessoal? A minha filha falava muitas histórias, tá? Até do bisavô dela, ela falou que quando eu dormia, quando a minha filha era bebê pequenininha, ela tinha muita cólica, então eu sempre dormia com ela no quarto dela. Tinha um berço dela e tinha a cama de solteiro que eu ficava. E, gente, pra ficar ali, né, não ter que sair lá do meu quarto, sabe? Mas com o tempo eu fui, né, deixando ela dormir sozinha, ok, gente? Tá? Eu disse, ó, a mãe tem que dormir. Óbvio que às vezes ela chorava, não me via, me chamava, eu ia, mas ela foi se acostumando até que ela parou de estar me chamando, tudo, tá? Daí foi tudo bem. Daí um dia ela falou do bisa dela, né? Bem no início, quando eu deixei ela sozinha, ela disse que o bisa dela ia lá no quarto e contava historinhas para ela, gente, tá? É, bem assim, é coisa de criança, ela tava sonhando. Eu pensei assim, tá? E eu falei para minha sogra dessa história. Esse bisa dela é pai da minha sogra, gente, tá? E eu falei para minha sogra. A minha sogra foi e disse, ai que estranho, o meu pai, ele tinha esse costume de contar as histórias para nós quando a gente era criança, no caso a minha sogra e os 2 irmãos dela. Olha só, gente, eu pensei, então não era sonho, não. A menina estava mesmo entrando em contato com o bisa, tá? Ele ficou ali por um tempo, até que ele viu que, tá, agora deu, agora ela tem que, né? Sabe, gente? Assim, só com essa senhora daqui de casa que a minha filha não gostava muito, sabe? Assim, de repente essa mulher que morou aqui, ela era uma pessoa má. De repente a minha filha meio que ficou assim com ela porque sentiu a energia negativa dela. Ok, gente? Porque a minha filha, pessoal, ela já viu cada espírito que se fosse eu vou ser bem sincero, pessoal, eu não sei qual seria a minha reação. Não sei mesmo, gente. Tá, eu vou falar de algumas histórias aí, tá, da minha filha aí. Assim, uma das vezes que ela viu, daí eu vou falar de espírito trevoso. Pra mim é um espírito trevoso que ela viu. E ela tava no banheiro, daí de repente ela viu alguém no box do banheiro, gente. É verdade. Ela viu, disse a minha filha, eu vou falar para vocês a aparência, ok, pessoal? Por isso que eu falo para vocês, se sou eu não sei qual é a reação que eu tenho. Ela não teve reação de medo e ela não saiu correndo, pessoal. É de se admirar.
Tá? Assim, uma pessoa assim, criança, ainda por cima que criança, para ter medo, né, pessoal, quando vê algo que é assustador, né, a criança sai correndo e gritando. Mas não era o caso dela, e algumas crianças eu acredito que não são assim também. Já são evoluídos, gente, tá? Seres humanos evoluídos, porque já nasceram, já lá de outras vidas, já com essa experiência, e eles, quer queira ou não, já têm um certo conhecimento. Ok, pessoal? Vamos lá então. No box do banheiro ela viu, no caso seria um homem, tá? Tava com uma roupa de couro, tudo, e um cachecol enrolado no pescoço. E a cabeça deste ser, pessoal, desse espírito, agora vocês vão ficar espantados. Eu já estou falando antes para se preparar. Era uma cabeça de bode. Ok, pessoal? Cabeça de bode. A cara de bode e os chifres, gente. Ela disse que os chifres iam para baixo. Não iam para cima, era para baixo os chifres. E ele falou com ela, lá do box. Ele não se aproximou da minha filha. Ok, gente? Ele ficou no box. Tá? Gente, eu tô assim, parece que eu tô cheirando alguma coisa, que eu tô sentindo um cheiro agora mesmo, ok, pessoal? Pode ser por causa do que eu tô falando, mas eu vou continuar falando, ok, gente? Não vou deixar isso me interromper. E daí, desculpa, tá, pessoal? A minha distração aqui. E daí, gente, ela disse que ele estava falando em inglês, pessoal, com ela. E a minha filha já sabia, ela já sabe. Nessa época ela estava que ano? Segundo ano, eu acho. Uma coisa assim. Ela já entendia bem o inglês, pessoal. Ok? Já na escolinha ela aprendeu o inglês. Ela já estava sabendo, na escolinha ensinaram. E no primeiro ano, quando ela entrou no primeiro ano, uma colega fazia o curso de inglês. Aí uma escola que dá aula de inglês, japonês, eu não vou dar o nome para não fazer propaganda, tá? Que é muito bem conhecida. Tem até em São Paulo. Ok, pessoal? É, o dono desse lugar é um japonês. Dessa empresa aí, na verdade, é um japonês. Só isso que eu vou falar. Tem gente aí que já vai se dar conta do que ela fez curso. E é muito bom esse lugar. Assim, a minha filha fala fluente o inglês, gente, entende assim tudo. Ele tava falando em inglês e ela entendeu tudo. Ela, ela já estava sabendo inglês já, né? E bem adiantada. Daí ela disse que falou, corre. Disse para ela correr. Adivinham qual foi a reação dela? Ela não correu. Ela não fez o jogo dele. Olha, gente, uma criança, pessoal. Era uma criança de 7 anos. Olha só, uma criança de 7 anos, gente. Ela teve a sabedoria, a inteligência de não fazer o que ele falou. Viram só? Ele disse corre. Tipo, querendo dar um susto nela. Tá? Corre para salvar a tua vida. Correr do quê? Né, pessoal? Ela não correu, ela continuou olhando para ele, ela falou para mim, deu para ele e tal, ela assim, ela lá se olhou no espelho e tal, olhou, tá, aquele espírito olhando para ela ali, com aquele visual assustador, né, pessoal? Né, eu já fiz o que eu tive que fazer, ela saiu de boa.
do banheiro, tá? Ela não deu atenção ao que ele falou, pessoal. Estão me entendendo? Tá. Ela fez o certo? Fez, gente. Fez. Fez. Ela não teve medo. Tipo, ela não foi bater de frente com ele, mas também não mostrou medo. E quando ela me falou, gente, ela me falou bem calma, assim, tal, como se ela tivesse visto qualquer tipo de pessoa na frente dela. Ok, pessoal? Agora, se é uma pessoa que não é bem preparada, evoluída, tudo, a pessoa sai correndo, nem deixa o espírito falar, só vendo esse visual materializado, tá? Olha, eu não sei, gente, qual seria a minha reação. Não sei mesmo, ok? Não sei, não faço ideia, tá, pessoal? Eu já vi assim, espírito, né, passando assim e tal, mas não desse tipo. Não, eu já vi um visual bem assustador, gente. Mas eu na hora não tive medo também, pessoal. Por incrível que pareça, às vezes eu vejo assim, bah, que engraçado. E é o certo, não ter medo. Por mais que o espírito ele apareça num visual mais horroroso que for. Não tem que ter medo. Tu pega, olha e tal, tá. Não faz o jogo dele. Como a minha filha, ela fez o certo, não ter medo. Ela disse que ela não sentiu medo dele. E ela me assim, por que eu ia correr dele? Se ele não estava fazendo nada para mim. Só estava falando. Olha só, gente, olha, isso aí é para nós adultos, uma criança. Ela não deve ser a única criança assim, gente. Tem mais crianças aí que a gente não sabe que tem já esse desenvolvimento muito assim, um ser, olha, eu não tenho nem palavras, né? Uma criança assim. E agora ela já não é mais criança, né? Mas na época ela era. Aí ela viu outros espíritos fez. Ela viu já uma vez do lado da cama dela, que ela disse que ela acordou, gente. Tipo uma mulher como se fosse um bicho de 4, tá? E que a rosto da mulher não apareceu, tava com o cabelo na frente. E a mulher tava tipo uma camisola branca. Tá? Daí eu fui averiguar o que era, daí me disseram que era um egum. Olha só, pessoal. Olha, se sou eu que vejo, eu não sei. Qual seria a minha reação na hora? Sei lá. Pessoal. E ela não mostra medo. Ela não sente medo na hora quando vê. Ok, gente? Tá? Olha, e a minha filha já viu espíritos de vários tipos. Ok, gente? Assim, bem materializado ainda, pessoal. Tá? Então, e ela não bate de frente, óbvio, nunca deve de tu querer dar uma de exorcista, dar uma de arcanjo Miguel pra querer brigar com um espírito desse. Jamais faça isso, mas também não tenha medo. Ok? Tá, pessoal? Tá? Eu mesma, agora eu vou falar a minha parte, que eu disse que eu já vi um espírito que é de dar medo. É aqui em casa também, que eu fui no armário, tava pegando algo e tem um corredor, né, que dá direto para lavanderia da minha casa nos fundos. E na porta da lavanderia tinha um espírito, tipo uma pessoa em decomposição. Pessoa assim tava de pé, assim, toda em
em decomposição, caindo os pedaços e tudo, e olhando para mim parada ali naquela porta. Eu olhei, eu vi, até estava esverdeada, gente, tá? Imagina o visual, né? Eu olhei, assim, tal, e dei uma olhada. Sabe, eu fiquei curiosa na hora. Olhei. Tipo assim, é o que eu tô vendo mesmo. Eu olhei bem olhado e era. E olhando pra mim. Não falou nada, só olhou pra mim. Eu olhei e disse, meu Deus, que ponto que o ser humano chega? Eu falei bem assim. Tipo, depois que a gente desencarna, nosso corpo não fica, né? Foi o que eu pensei na hora. Eu peguei, tive que pegar, olhei um pouco, tava lá olhando pra mim. Tá, eu vou pegar, vou lá na cozinha fazer o que eu tenho que fazer com alguém mais. Foi isso, gente, a minha reação. E sei lá no que deu depois. Tá, pessoal? Então, assim, gente. Eu sei que é muito difícil, tá? Quando a gente vê esses tipos de espíritos assim, com essas visuais assustadores, da gente às vezes não tomar um susto, da pessoa não tomar um susto. A pessoa ali, tá? Mas é o seguinte, pessoal. Se tu tiver medo na hora, aquele espírito vai ver que tu tá com medo. Daí ele vai aproveitar o teu medo. Sabia disso? Tu tá abrindo um portal para ele, né? Tu tá dando ali oportunidade para esse espírito te manipular. Ok, pessoal? Por isso que não é bom ter medo. Tá? Tipo, a minha filha tem essas reações aí, tá? Apesar dela ser criança e adolescente, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Principalmente menina, ok? Principalmente quando elas chegam na adolescência que viram mocinhas no menarca, tá? Menarca, que é menarca? Quando já tá em ovulação, não entendeu ainda? Pega o dicionário menarca, pega lá no celular, o celular aí, põe lá menarca, significado. Vai dizer tudo, né? Quando ficam mocinhas, principalmente aí o espiritual, ele atinge mais, tá? As meninas, nós mulheres, quer queira ou não, somos muito atingidas, assim, por espíritos. Ok, pessoal, por causa dessas fases que a gente tem, tudo, né? Isso aí facilita bastante. E o nosso dia a dia também, né, pessoal? Assim, nós mesmas somos responsáveis por isso aí também. Nós temos aquele costume, depois que temos filhos e tal, marido e assim vai, ou meu sendo separado, daí tem os filhos, né, solteiro, mas tem filho ali, né? A gente faz muito pelos outros e esquece da gente. O que que acontece? Fica super estressada, irritada, às vezes, tipo assim, ninguém me reconhece. Que acontece muito com a maioria das mulheres aí, pensar, ninguém me dá o valor e tal. Toma cuidado, mulherada, tá? Procura fazer por, não só pelos outros, mas por ti, do teu lado também, tá? Para não chegar a esse ponto que ninguém te valoriza. E olha, isso aí facilita que os espíritos te atinjam. Entra aqui, ó, te manipulo, daí tu fica mais ainda, chega em depressão, a ficar com depressão, tá? Daí é ruim, tá? Então é isso, gente, o medo em si, ele atrapalha. Não se deve de ter medo, ok, pessoal?
tá? Gente. Aqui. Ó, aqui que eu vi algo aqui escrito e eu vou ler para vocês aqui. O medo excessivo pode atrair espíritos brincalhões que se diverte assustando as pessoas. Viram só como é que é, gente? Então, o que a minha filha fez ali, que ele falou, corre. Não tem que correr. Ela, nem aí. Ó. Aqui tem algo aqui. Esse aqui, então, nem se fala, gente. Assim, quem frequenta a igreja, seja o que for, tá? Toma muito cuidado isso aqui. Seja o lugar que for, tá? Qualquer lugar, não só a igreja, qualquer lugar, um templo aí, tudo. Ó, atenção. O medo espiritual pode ser utilizado por líderes manipuladores para afastar as pessoas do seu verdadeiro caminho. Isso aí acontece muito. Opa! E tem esse medo aqui que as pessoas não deveriam de ter. O medo pode ser um reflexo do medo de morrer. Gente, medo de morrer, medo de desencarnar, não tem porquê. O que? Aonde tu vai ir? Por que tu tem medo se tu vai lá pro umbral, gaso pro inferno? Por quê? Tem medo de apanhar tudo? Sei, por que o medo de morrer? Hein, gente? Pois é, eu me pergunto sobre isso. Eu conheço gente que tem medo da morte, do desencarne. Tem gente que tem medo, tem bastante gente que tem medo do desencarne. Eu me pergunto por quê? Por quê? Porque tá em dúvida, tá meio assim, aí aonde que eu vou ter? Não tem que estar pensando nisso. E se tu acha que depois do desencarne tu vai para um lugar que não é muito bom, paciência. Tu não quer ir? Muda o teu jeito de ser, então. É o que tu tem a fazer. Não sei, daí, tá? Entendeu, pessoal? Assim, e na verdade é desencarne, né, pessoal? Porque depois que nós morremos, gente, assim, é o nosso corpo. O espírito mesmo em si, ele continua vivo. Uma boa parte fica aqui vagando, atrapalhando a vida dos encarnados, né? Outros vão para o hospital espiritual, outros vão para o umbral, tá? Eu sei que existe mais de um umbral, assim, cada um vai para o lugar merecido. É isso, pessoal, e cada um tem que fazer a sua parte ali. Os que vão para o umbral ali e tal, que vão para o umbral ali, eles, né, vão ficando ali, né? Boa parte vai continuar com seus vícios nesse lugar, ok, pessoal? Sim, e assim vai indo, tá? Outros vão lá para o jardim, ou vão para o céu, tá? Que são poucos. Assim, de primeira ir para o céu, ó, conta nos dedos quem vai, para ser bem sincero. E é isso, gente. Tá? Agora tem medo disso? Não tem que ter medo, tá, pessoal? Tá? Gente, eu tive medo muito do espiritual porque eu não tinha conhecimento, ok, gente? Tá? E eu, assim, não acreditava na oração. O pessoal achava que isso aí não resolvia nada, que isso aí era coisa da imaginação das pessoas, fruto da imaginação.
como tem muita gente que pensa assim, né? Eu pensava assim também. Até que um dia, e isso que eu já tinha ido em casa espírita e tudo, mas mesmo assim, gente, eu não acreditava muito. E aí, pessoal, assim, vou contar minha história, tá? Eu, desde criança, eu sofri ataques espirituais, tá? Uma que eu descobri não faz muito tempo, sai do tempo, que teve uma pessoa que fez algo pra mim, com certeza, tá? Eu era bebê. Só que essa pessoa pagou um preço muito alto, ok, pessoal? Na mesma época, tá? Então, tá, mas mesmo assim, daí eu fui sofrendo, passando os anos, eu sofrendo sempre. Outra, dessa pessoa que fez, né? E uma pessoa que ela odiava minha mãe, daí para atingir a minha mãe mesmo, ela fez para mim. Eu quase desencarnei quando bebê. Ok, pessoal? Graças a uma senhora, tá, que trabalhou lá, fez um trabalho para mim viver, no caso, e né, a minha avó também, que rezou muito por mim. Eu sei disso, a minha avó rezou muito por mim quando eu era bebê, né? E levando naquelas épocas, assim, tinha benzedeira, tá? Então isso funcionou. Óbvio que a minha mãe sempre me levou no médico, pessoal, mas não adiantava. Não adiantava, com certeza era feitiçaria das brabas, ok? Mas graças a algumas pessoas aí que no espiritual elas batalharam muito pela minha vida, que estou aqui. Que bom, né, gente? Só que daí sempre fica resquícios depois, tá? E daí, outra coisa que eu descobri agora, passar do tempo, um espírito obsessor de vidas passadas, que foi um inimigo meu, ok, pessoal? Que uma vez à noite, foi aí que eu descobri, eu tava dormindo e meio que me acordei, tava meio acordada e o espírito obsessor veio assim, te lembra quando eu te matei? Te lembra quando eu tirei tua vida? É bem isso que ele falou. E eu vi direitinho, era a voz de homem, gente. E eu abri meus olhos, meio sonolenta ainda. Pessoal, eu não fiquei com medo, ok? Porque daí já tinha conhecimento e tudo mais, né? Sabe o que eu pensei? Bem assim, olha, quer saber de uma coisa? Se tu tá com raiva de mim, de vida lá de séculos atrás, sei lá quanto tempo atrás, de algo que já aconteceu há muito tempo, tu tá ainda te atrasando. Enquanto tu tá aí querendo atrapalhar minha vida e tudo mais, assim, tu tá na mesma. Uma coisa assim, tu tá na mesma. Tu não saiu do teu atraso e eu tô evoluindo, porque eu tô reencarnando tudo e eu tô evoluindo, eu sei disso. Quando eu era criança, gente, eu era uma criança muito até já fiz coisas assim, mas com o tempo eu me arrependi do que eu fiz e tudo. Eu aprendi que certas coisas não se faz, gente, tá? Pessoal, hoje eu me lembro, tem coisas que eu fiz que eu, assim, é bem assim, por que que eu fiz isso na minha infância? Eu penso hoje, gente, já cheguei até a chorar, tá? Eu já tô meio, só de lembrar assim,
né? De repente era algo da minha personalidade lá de outra vida, mas agora eu moldei com o tempo. Eu fui me dando conta, tá errado, isso aí não se faz, sabe? Daí vem esse espírito obsessor, um inimigo meu disse, de outras vidas lá me falar isso, o que? Tu tá ainda nessa? Eu tô evoluindo. Quantas vidas que tu tá assim, na mesma, tá na mesma, tu não vai pra frente nem pra trás, tá aí nisso ainda, e vem aqui me falar isso pra quê? Pra me assustar? Gente, daí eu bem assim, olha, quem vive de passado é museu, isso pra mim é passado. Se tu tirou a minha vida, tá, paciência, que aconteceu de tu ter feito isso. Agora pra mim isso aí não tem nem significado, nem bom nem ruim. É algo que passou que eu nem me lembro mais. É assim, pessoal, minha comunicação. E dormi, gente, dormi. E me acordei bem, pessoal. Tá? Então, assim, gente, não tem que ter medo do espiritual. Ah, mas tem espírito que vê. Vocês viram que eu li aqui, ó, o que o medo faz, gente? Ah, meu Deus do céu. Aqui, ó. O medo excessivo do espiritual, principalmente, ó, pode atrair espíritos brincalhões que se diverte assustando as pessoas, gente. Olha só. Tá escrito aqui, pessoal, tá? Eles se divertem, gente. Ficam rindo da cara da pessoa que tem medo deles, pessoal. Tá, gente? E assim, uma coisa que eu vou falar pra vocês, sabe quando que eu perdi o meu medo? Uma que eu fiz amizade com uma evangélica, muitos anos, colega de trabalho minha que faz tempo que eu não vejo mais, tá? Que eu vivia sofrendo ataques espirituais, pessoal, ok? Eu vivia sofrendo ataques espirituais à noite. Eu não dormia quase, gente. Eu vivia com medo. Em vez de eu pegar e rezar, sabe? Ler o Salmo 91, não. Por quê? Porque eu não acreditava nessas coisas. Eu achava que isso aí não ia resolver nada. É. Daí eu comentei com ela, eu abri o meu coração para essa colega. E ela disse, ô Teodora, tu pega, agora a próxima vez que acontecer isso, tu pega e chama por Jesus. E eu, para que Jesus vai. Não acreditava, tá, pessoal? Tá. Ficou por isso. Ela assim, pega e faz isso aí. Tá. Daí teve uma vez que veio lá um espírito trevoso, para mim é um espírito trevoso que veio, gente. Tá? Vou falar para vocês porque é um espírito trevoso. Veio de cima de mim, me agredindo. Ele me agredia, pessoal, me dava soco, horrores, sabe? E eu ali comecei a falar, bem assim, eu me lembrei do que ela me falou, bem assim, eu vou fazer isso, não custa nada, né? Vamos ver o que vai dar. Eu fiz, em nome de Jesus, vai embora. Eu sempre falava, em nome de Jesus. E eu comecei a me levantar e ele se afastou de mim. Foi de tanto eu falar em Jesus, 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 gente, em Jesus Cristo. Gente, assim, em frente à minha cama, onde eu morava na época, eu era solteira, tá? Já faz muito tempo, eu nem conhecia meu marido. Tinha uma parede branca, assim, e eu olhei para a parede e daí, quando eu menos esperei, eu ouvi uma voz de
desse espírito aí, tá, pessoal? Que ele fez bem assim, ó, sabe? Oh! Ele fez isso, gente. O que isso significa? Significa que ele foi derrotado por mim. Por quê? Porque eu falei no nome de Jesus Cristo, gente, tá? Aí, pessoal, eu comecei a não ter medo mais desses espíritos. Cada vez que vinha espírito me atormentar, se não era de Jesus, eu rezava Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, tá? Esses espíritos que vêm à noite atormentar, pessoal, tu fizer isso, chamar por Jesus Cristo, ou se no caso tu acredita em quem, no Buda, né, Siddhartha, né, sim, Krishna, ok? O Krishna, gente, sabe o que é o Krishna? É o Jesus do hinduísmo, no caso, seria, né, ali, né, tá? Krishna. E o Krishna, ele é da luz, pessoal. Isso aí eu tenho certeza porque eu já sonhei com ele uma vez, que eu tava esse sonho, eu tava no ritual macabro, assistindo tudo que estava acontecendo, gente, tá? Eu fiquei assim, assim, existe mesmo isso, tá? Um ritual macabro, gente. Coisa mais horrível. E Krishna apareceu e conversou comigo. Tu não vai te juntar a esses pagãos, né? Não vai fazer. Não, capaz. Eu disse pra ele. Tô louco, eu não. Esse tipo de coisa eu não faço, não, não. Não. Tá? A Krishna veio ali pra me salvar daquilo ali que eu tava vendo, tá? Daí me falaram que aquilo ali foi um chamado que me fizeram. Aquela sociedade, aquela turma que estava ali era um chamado. Certamente alguém conhecido que faz parte. Agora, quem é, não faço nem ideia. Ok, pessoal? Tá, mas provavelmente é alguém conhecido que de repente viu algo em mim, alguma luz em mim, algo em mim, e disse assim: essa aí pode ser, fazer parte de um de nós, ok? Às vezes eles fazem chamados, pessoal, para nós, em sonhos, ok, gente? Mas eu não gostei daquilo, eu não faria parte desse pessoal aí, não, tá, gente? E Krishna veio ali para me salvar desse pessoal, ok, pessoal? Então, assim, Jesus, Krishna, ok, pessoal? Sim, outros aí, até no espiritismo aí, tem gente que acredita no Allan Kardec, o Bezerra de Menezes, que é muito famoso aqui no Brasil. Bezerra de Menezes, ele é da saúde, na verdade, né, pessoal? Até, mas, né, cada um tem a sua crença, tá, gente? Então, assim, em vez de ficar com medo, tu tá sofrendo ataque espiritual, experimenta quando vier um espírito, tá? Tipo que fala da paralisia do sono, né? E é horrível quando o espírito vem atacar a gente. Eu sei disso porque eu tenho experiência, tá? É horrível. E quando a pessoa não tem conhecimento, pessoal, olha, é como se fosse um filme de terror. É um horror, sabe? Assim, só quem passou por isso, quem tá passando de repente, que sabe como é horrível isso aí. Pega na hora, reza o Pai Nosso, continua Ave Maria, continua, chame por Jesus Cristo Todo-Poderoso, tá? Ser de luz e tal, Jesus Cristo tem poder. Poder, não, não fala a palavra sangue, pessoal. Eu não gosto dessa coisa. Sangue de Cristo tem poder. Sangue, ok? Eu não gosto, gente.
sinceramente, tá? Fala, Jesus Cristo tem poder, tem luz. Chama por Arcanjo Miguel, pessoal. Arcanjo Miguel também, ele é bom para isso. Arcanjo Miguel, venha com a sua espada cortar esse mal. E assim vai indo, gente, tá? E se é espírito que tá vendo que tá atingindo a tua saúde, chame por Arcanjo Rafael, gente. Arcanjo Rafael, me cure, tá? E o Arcanjo Rafael, ele é do espiritual também. Se tem um espírito há muito tempo te atormentando, pode ser o Arcanjo Rafael. Ele vai vir, gente. Eu tô falando isso, pessoal, porque eu tenho experiência e eu já fiz isso, gente. Não é só porque eu peguei livro que eu li ele, é assim, assim, assim. É porque eu tenho experiência. Ok, pessoal? Tá? Uma coisa é tu saber só por teoria. Isso aí qualquer pessoa aí que nem nunca viu espírito nem nada, só na teoria lendo o livro ela pode falar. Agora na prática, pessoal, é diferente, tá? É bem diferente, ok, gente? Tá? Pessoal, não se deve de ter medo, ok, pessoal? Tá? E assim, às vezes, por que a pessoa ela sofre ataques? Porque às vezes, sem querer, ela chamou um espírito maligno. Sem querer, às vezes. Às vezes até lendo um livro, gente. Ok? Até lendo um livro. Tá? Quando é espírito muito denso. Sobre alguma divindade, tá? Agora chamam de divindade, no caso do demônio lá que tu lê, dependendo, tu lendo sobre ele e tal, tu fica com ele na mente, fulano de tal, papapá. E de noite tu sente uma energia muito forte que tu não goste. Isso aconteceu comigo, gente, tá? Até vou falar lá pra vocês de uma aí, uma deusa, no caso, tá? Tem pessoas que cultuam ela, tudo. Eu, por mim, olha, cultua ela. Agora eu não. Gente, tá? Cada um sabe de si, mas eu não, essa deusa aí eu não, tá? Por quê? Eu já li livro, eu já li dois livros já. Um foi um pedacinho sobre ela, gente. E já vi aquela energia densa. Parecia que tinha alguém me rondando, pessoal. Daí me falaram, é ela que tá te rondando, mas ela tem uma energia muito densa, gente. Por favor, tá? Muito densa, tá? E o outro é um livro que fala toda a história dela ali, tudo, tá? Aquela origem dela lá da Babilônia, Mesopotâmia, assim vai indo, que isso que é aquilo e tal. Vou falar o nome, tá, pessoal? Vou falar o nome aqui, sobre a Lilith, gente, a Lilith, tá? Assim, tem gente que cultua e tudo, que diz que ela ajuda muito, que isso que é que tá. Cada um, gente, sabe das suas crenças. Mas eu, pessoal, eu li quando eu li o livro inteiro, então, eu senti mais a energia dela ainda, gente. Tá? Ela tem, pessoal, eu não tô falando mal e nem bem dela, ok? Eu tô fazendo comentários de algo, de uma experiência que eu tenho. Ela tem uma energia muito densa, gente, tem. Ok, pessoal? Então, tá? A minha conexão com ela não foi. Eu não me senti bem. Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho um vídeo de 2 anos atrás falando da minha experiência e que tem gente aí que cultua ela me criticando. Vou fazer o quê, pessoal? É a experiência que eu tenho. Eu não me senti bem com a experiência dela, tá? O meu trabalho é com os arcanjos. É bem diferente, né, gente? Daí como é que eu. Tá, mas assim, mesmo assim, gente, quando acontece isso, que daí aquela.
ali sobre a história de um deus, uma deusa, e fica te rodeando ali, e tu não tá gostando da energia, pessoal, não tem que ter medo também, tá, gente? Eu não fiquei com medo dela, sabe, pessoal? Mas eu me sentia incomodada com ela. Eu me assim, ai, meu Deus do céu. Daí eu me lembro, pessoal, que eu tinha um anel que era uma cobra. E eu me assim, ah, tá. E nesse mesmo ano, pessoal, eu peguei esse anel quando antes da eu peguei esse anel assim, peguei e guardei e disse, ó, tu vai ficar aqui quietinha, tá? E a partir daí não senti mais a energia dela, que eu tinha um anel com a imagem era uma cobra também, tá? Que uma das imagens que representa ela é a cobra. Ok, pessoal? Eu acho que a cobra ela tem uma energia. Acho não, a cobra em si ela tem uma energia muito forte, gente. Tá? Então eu tirei esse anel, eu tirei, pessoal. E eu tava fazendo parte de um grupo ainda por cima, e tá? Daí é um choque de energias, gente, tá? Daí assim, eu não vou falar para vocês, não leiam um livro que fale sobre ela. Lê, gente, lê para vocês terem uma noção da origem dela e tudo mais, tá? Lê. Ok, pessoal? A minha filha tá querendo ler, mas eu não sei onde está o livro. Quando acontece do livro sumir de repente, tá? Tipo, a minha filha quer ler. É porque não tá na hora dela ler o livro sobre ela ainda, tá? Ela é uma menina adolescente. Tá? Que não tá na hora. Eu disse pra minha filha, eu não sei onde tá, Raíssa. Não faço ideia. Eu guardei agora, não me lembro. Não me lembro mesmo, gente. Sabe, parece que, tipo assim, não. Não tá na hora da tua filha ler esse livro ainda. Tá? Isso aí é assim, pessoal. E às vezes o livro não aparece nunca mais. Sabia disso? Alguém pegou? Pode ser. Ou não. Ou simplesmente sumiu mesmo. Pode acontecer. Tá, pessoal? Assim, daí que tem que fazer, tem que ver o meio desse Deus, deusa, demônio, né, no caso, ele não fica mais te rondando, ok? Tá. Guardei ali o anel, ó, acabou, deu, já era, tá, gente? E assim, e sempre orando, 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 ok? E com o tempo até descobri uma oração aí, né, para afastar ela, no caso, ok? De um rabino aí que eu descobri, tá? Agora, quem tá me ouvindo cultua ela, não posso fazer nada, mas eu não simpatizei com a energia dela. Aí tu é filha de Eva. Não, não sou filha de Eva, meu amor. Eu não sou uma mulher submissa. Não sou, né? Ih, tá longe. Eu sou mais pro lado de Atena, Yansan, né? Não tem nada a ver com Eva, tá, meu bem? Filhas de Eva, filhas de Lilith, tá? Não, tá? Até filha de Eva, então, não, não sou. Nem um pouco. Ih, tô longe disso, de ser igual a Eva. Tô longe, né? Ah, tá, então é isso, pessoal. Nada de ter medo, tá? É o seguinte, tá? Como eu falei, conhecimento. Outro, faça parte de algum grupo, tá? Orações, o hábito da oração, gente, e acreditar na oração que tu faz. Tu sofre ataque à noite,
Chama por Jesus Cristo, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, e assim vai indo, tá? Que esses espíritos que vêm à noite aí são espíritos assim que eles vêm para atormentar mesmo, tá, pessoal? Ok? Faça isso, tá? E nada de ter medo. Eu li para você, está escrito ali, o medo faz com que espíritos brincalhões assustem as pessoas. E eles ficam rindo da nossa cara, sabia disso? Eles se divertem vendo a pessoa com medo, toda ai, ai, ai. E a pessoa não consegue dormir às vezes, sabia? Tá? Não faça o jogo dos espíritos de baixa vibração, gente. Não faça o jogo deles, ok? Eles são muito assim maldosos, maliciosos, pessoal. Aprenda a se defender, a se proteger, ok? Tá? E perca o medo. Nada de ter medo. Tem que ter mais é medo das pessoas encarnadas, isso sim. Tá? Agora, de desencarnado, não. De jeito nenhum, ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Já tá o vídeo já tá longo, já falei algo além, né, aí. Então é isso. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Tudo de bom. Tchau.